Pessoal, boa noite. Vamos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz, de amor, de muita energia. Vamos agradecer a Deus a oportunidade desse encontro, ao manto branco de Jesus, que Ele continue com a sua paz, com sua luz a nos envolver, e pedir a voz mística do amor, Mãe Maria, que nos cubra com seu manto azul. E hoje o Evangelho e o futuro. Quando nós lembramos de Chico Xavier, parafraseando a mensagem alerta que ele nos deixou, ele nos disse o seguinte: se quiseres saber do seu passado, olha o teu presente. Mas se quiseres saber o teu futuro, examina o teu presente. A maioria de nós costuma limitar o entendimento de vida daquele pequeno espaço, daquele ínfimo lapso temporal que existe entre a maternidade e o cemitério. Quando nós perguntamos para as pessoas o que significa a vida, ninguém vai saber definir o que significa a vida. Se você perguntar para alguém, algumas pessoas vão falar o que acham da vida, algumas outras vão falar o que esperam da vida. Muitas pessoas vão falar o que passaram na vida, ou então o que não gostariam de ter passado na vida. Para nós que estamos encarnados, aquele espaço de tempo entre a maternidade e o cemitério nada mais é do que um lapso temporal dentro daquilo que nós chamamos de existência. Todos nós somos centelhas divinas. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós nascemos quando nós fomos, entre aspas, criados pelo Divino. Lá, quando o sopro divino criou a chama espiritual que habita dentro de cada um de nós, lá sim está a nossa certidão de nascimento. Porém, cada um de nós passará por diversas experiências, diversas provações, diversas expiações, para que possa lapidar os valores que carrega dentro de si. Ou seja, se somos criados à imagem e semelhança do Pai, nós somos seres perfeitos. Digo isso na certeza de que Deus jamais criaria algo imperfeito, dentro da sua bondade, da sua soberania e da sua justiça. Se somos seres perfeitos, cada um de nós carrega dentro de si a chama da perfeição. Só precisamos de tempo para podermos lapidar esses valores e nos transformarmos naqueles seres maravilhosos, felizes e aí sim perfeitos que o Pai programa a cada um de nós. Se quando nós fomos criados lá teve início a nossa vida espiritual, e nós sabemos que o espírito não tem morte, que a morte não existe, e que como espírito nós somos seres eternos para todo o sempre, aquilo que chamamos de vida para cada um de nós é aquele tempo que vai da nossa criação para todo sempre. Logo, a morte para nós não existe. Então quem está preocupado em fazer algo, em criar algo para essa vida, pode relaxar, porque vai ter muitas outras oportunidades para trabalhar aquilo que nós chamamos de vida. Nós teremos a eternidade para lapidar os nossos valores. Porém, como nós somos seres ambiciosos, como nós estamos já passando por um planeta de provas e expiações, quanto mais cedo superarmos as nossas provas, quanto mais cedo aprendermos a lidar com as nossas expiações, mais cedo atingiremos aquele estado de lapidação positiva e aquele estado feliz de espíritos perfeitos que o Pai espera para cada um de nós. Para que isso possa acontecer, toda a espiritualidade que nos envolve e o Pai, com a sua bondade, que é um banco sem fim, desde o início em que fomos criados espíritos, Ele dá para nós todas as oportunidades e todas as ferramentas para que a gente possa atingir esse estado de perfeição. Quando fomos criados simples, porém ignorantes, fomos colocados, trazidos num planeta de provas e expiações, já com um certo grau de evolução espiritual.
Quando Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, a espiritualidade nos esclarece que essa morada de hoje, dentro dos vários planetas, infinitos planetas que existem em todo o universo, existem aqueles chamados planetas inferiores e existem os planetas superiores, os planetas felizes, os planetas divinos. Na atual condição, nós estamos habitando um planeta intermediário. Nós estamos num planeta de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração. É a intermediação entre os inferiores e os superiores. Se estamos num planeta de provas e expiações, nós temos como objetivo atingir planetas felizes, planetas divinos. Essa meta será alcançada de acordo com a capacidade e a força de vontade de cada um de nós. E nós temos essa força de vontade. Está embutido em cada um a ânsia, o ânimo de evoluir. Para que nós estejamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, que é intermediário, nós já passamos pelos chamados planetas inferiores, os planetas menos evoluídos. E lá nós aprendemos a lidar, a manipular e trabalhar os valores arcaicos da nossa existência. Lá nós fomos basicamente trabalhados para podermos habitar esse planeta de provas e expiações. Então, na nossa atual condição, nós estamos médio. Nós atingiremos o máximo, porém nós já fomos muito piores do que somos hoje. Seremos melhores, mas já fomos piores. Quando nós encarnamos num planeta de provas e expiações, e se nós pegarmos a história da humanidade, lá no início da nossa pré-história, nós vamos lembrar do homem das cavernas. O homem das cavernas, que éramos nós próprios, num estágio mais evoluído, nós tínhamos que lidar com alguns fatores de sobrevivência. Nós tínhamos que lidar com a fome, nós tínhamos que lidar com a caça, nós tínhamos que sobreviver a todas as agruras de um planeta que ameaçava a nossa existência física. Ou seja, enquanto o homem das cavernas, nós tínhamos que lutar com valores e com condições para superar a nossa condição material. Nós tínhamos que crescer materialmente para podermos chegar onde estamos. O nosso crescimento material envolve a sobrevivência carnal do espírito que habita aquele ser. Hoje, nós ainda passamos por essa evolução material. Nós aprendemos a fazer isso. E nós aprendemos a dominar o mundo com todas aquelas ferramentas que a espiritualidade nos fornece. Lá atrás, nós tivemos que aprender a inventar a roda. Nós tivemos que descobrir o fogo. Nós tivemos que aprender a represar a água, correr atrás da caça, na maioria das vezes fugir da caça, pegar a caça, transformar em alimento, para que nós pudéssemos sobreviver materialmente. É o nosso instinto pré-histórico dando espaço à nossa intuição de sobrevivência. A evolução material de cada um de nós continua até hoje. Hoje nós continuamos superando obstáculos, nós continuamos desbravando o planeta, e apesar de toda a alteração material, física do planeta Terra, os atores que somos nós são sempre os mesmos. Somos todos espíritos que já encarnamos no passado, estamos encarnados hoje e reencarnaremos com novas oportunidades. Se superamos aquelas dificuldades materiais, e até hoje nós as enfrentamos, a outra dificuldade que acompanha o ser humano é a dificuldade moral, a dificuldade espiritual. Quando nós falamos em dificuldade moral e espiritual, que é basicamente a mesma, nós temos que atrelar a nossa evolução física à nossa evolução espiritual. E lá no começo, trabalhávamos única, exclusivamente, a nossa evolução física, por conta da sobrevivência que éramos obrigados a superar. Porém,
a nossa lembrança do passado, a nossa condição de seres simples, ignorantes, que já vivemos em planetas inferiores, foram trazidas na nossa história perispiritual. Nos acompanham. Então todos nós trazemos, sim, na nossa bagagem espiritual, o ranço das nossas más tendências do início da nossa existência, do início da nossa criação. E são essas más tendências, essas falhas, esses vícios, que nós devemos trabalhar para que nós possamos evoluir, não só o lado físico material, mas o lado espiritual e moral de cada um de nós. Lá atrás, há muitos anos, para que pudéssemos pensar e trabalhar o lado emocional, espiritual e moral de cada um de nós, foi necessário colocar regras de comportamento, porque nós vivíamos basicamente entre o instinto e a intuição, na sobrevivência. Nós éramos individualistas, pensávamos somente no nosso próprio bem-estar, somente na nossa sobrevivência. E caso fosse necessário, mataríamos para isso, subjugaríamos para isso, ofenderíamos de qualquer maneira para nos sobressairmos e para sobrevivermos numa época de guerra individualizada. Para que esse controle pudesse ser feito, Deus, através da mediunidade de Moisés, mandou os 10 mandamentos, para que nós, naquela época, tivéssemos condições de controlar os nossos maus instintos, as nossas más tendências. Então, os 10 mandamentos, 4.000 anos antes de Jesus, veio para que aquela população, aquele homem daquela época, que somos nós mesmos em outra condição, tivesse algum meio de controle da sua agressividade, controle dos seus ímpetos imorais. Então Deus, através de Moisés, mandou os 10 mandamentos, que é a regra do não. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, tirando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, todos os outros são não. Porque era necessário que fosse orientado a nós naquela época aquilo que não devêssemos fazer. Não deveríamos fazer aqueles chamados pecados por conta de um Pai maior que nos castigaria caso infringíssemos alguma daquelas regras. Então foi muito claro na época de Moisés: não mate, não roube, não faça isso, não faça aquilo, não cobiça a mulher do próximo, etc. Não foi, etc, etc. Então a regra do não veio para colocar um freio naquela população, naquele espírito encarnado que estava acostumado a lidar com agressividade, a conseguir as coisas na força. Então Deus mandou os 10 mandamentos para que fosse reavaliado aquele comportamento e o homem daquela época pudesse controlar os seus instintos para não ser um pecador, e como pecador ser castigado pelo Todo-Poderoso. Lembrem que no passado nós tínhamos medo do trovão, nós tínhamos medo da chuva. Então Oxalá ter medo de um Deus, de um Pai Todo-Poderoso, que nos castigaria caso infringíssemos alguma daquelas leis que foram enviadas através de Moisés. Era um controle emocional das nossas ações, da nossa primitividade. Era obrigatório fazer isso, e foi importante naquela época. 4.000 anos depois, encarna Jesus, o espírito mais evoluído que já encarnou no planeta Terra. Um espírito de bem, um espírito de amor, um espírito de paz, um espírito de luz. Um espírito que dividiu toda a humanidade em antes e depois dele. Um espírito que deixou uma marca de amor e um exemplo de caridade e de bondade e de reverência ao Pai. Jesus, quando encarnou, ele foi tido como um Messias, um grande Salvador. Porém, ele nunca foi contra
as regras dos 10 mandamentos, a regra mosaica, o comportamento que Moisés exigia daquele povo. Nem o faria diferente. E quando foi dito que talvez viesse para contrariar ou ir contra todos os 10 mandamentos, ele foi muito justo e disse: eu não vim destruir a lei. E Jesus trocou o não faça pelo faça. Jesus nos deu o exemplo de ame, perdoe, faça isso, ame ao Pai, ame ao próximo. Trocou aquele não dos 10 mandamentos pelo positivismo do exemplo moral do Cristo. Esse exemplo de Jesus, essa vida de Jesus, aquilo que nós chamamos de boa nova, existe entre os homens desde há 2000 anos. E é um divisor de águas entre um comportamento antes do Cristo e depois do Cristo. Quando depois do Cristo foi exigido de cada um de nós a prática positiva, a prática ativa daquilo que se chama amor e caridade. Se for para mim, eu estou ocupado. E Jesus veio trazer a positividade do Evangelho. Um Evangelho que existe até hoje entre nós. Um Evangelho que nós saudamos como sendo um marco de comportamento de todos nós. Quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei, e deu todos os exemplos, todo o material, todas as condições para que a gente pudesse contornar aquilo que nós chamamos de dificuldades, naquela época ele não veio sozinho. Ele veio acompanhado dos seus apóstolos. E os apóstolos foram pessoas, espíritos altamente escolhidos para que pudessem, após a partida do Cristo, dar continuidade à aplicação daquilo que se chamava Boa Nova. Isso durou pouco tempo, porque uma doutrina naquela época que falava de amor, de perdão, de caridade, ia contra os interesses do Império Romano, que conseguia tudo através da força. 3 séculos depois da partida do Messias, já se falava muito pouco em cristianismo. E ainda que se houvesse a prática dos exemplos do Cristo, ainda que se houvesse algumas fagulhas do cristianismo espalhado pelo mundo, os interesses anticristãos eram mais fortes. E com isso, a dominação pelo medo se impor para que o homem não praticasse atos de bondade e que para aqueles que tivessem interesse em dominar, usassem as forças de Deus para pôr medo na população. Ou seja, ameaçava-se o povo, iludia-se o povo, enganava-se o povo, sempre em nome de Deus. E muitas vezes faziam-se atrocidades, cometiam-se crimes em nome desse mesmo Deus. Todos aqueles que foram enviados, a maioria deles, para falar do Cristo, para exemplificar o Cristo, ou eles cansaram e não resolveram nada, não conseguiram êxito nas encarnações, ou eles foram sacrificados. O advento da Igreja Católica foi o maior combatente das ideias do Cristo, por conta de um domínio do clero. A Inquisição foi o maior absurdo da época da humanidade, quando cometia atrocidades em nome de um Deus. Falava-se em Evangelho, falava-se em catolicismo, falava-se em Deus, e apesar do Evangelho já estar presente naquela época, os povos modernos e inteligentes, que somos nós mesmos, não aprendemos a aplicar a boa nova do Cristo. Ainda que se tivesse o exemplo do Mestre, todos os seus ensinamentos e já o Evangelho caminhando entre a população, isso não se fez individualmente pelos países. A Alemanha criou o machado da degola. Na França, inventava a guilhotina. Na Inglaterra, inventava a forca.
Na América soberana, inventaram cadeira elétrica para dar cabo daqueles, através da morte, através do desencarne, daqueles que se opusessem aos interesses da igreja. Na época da Inquisição, John Hus foi queimado vivo por conta de ter falado algo que foi contra os interesses da Igreja Católica. John Hus reencarna no século XIX como Allan Kardec. Então todos aqueles que se puseram contra os interesses da Igreja Católica sofreram as agruras daqueles que queriam manter o poder nas mãos. Então era a manutenção do poder por conta da força. Com a codificação da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, que era absolutamente cético, não acreditava em absolutamente nada, por isso ele é o codificador da doutrina, ele nada mais é daquela pessoa, daquele espírito que concretizou uma promessa do Cristo. Lá há 2000 anos, quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, quando Jesus falava de amor e quando Jesus dava ânimo àquele povo sofredor, àquele povo humilde, àquele povo que sofria as agruras do Império Romano, perguntavam para Jesus: o que será de nós quando não estiverdes mais entre nós? E Jesus disse o seguinte: se vocês me amarem e respeitarem os meus ensinamentos, eu rogarei ao meu Pai que está no céu, e Ele vos enviará um outro Consolador, um Espírito de verdade, um Espírito que já existe entre vós, só que não o vês porque não enxergas, e não os ouves porque não entendes. Mas se me amares, eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará esse outro Espírito, que vos fará lembrar de tudo que tenho dito, falará em meu nome, permanecerá eternamente entre vós. Kardec vem e codifica a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, e dá uma interpretação espiritual a toda aquela condição que Jesus já havia nos deixado há 2000 anos. Publica o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é que a interpretação espírita daqueles exemplos e daquele comportamento e das lições que Jesus nos deixou, que foi o maior inimigo da Igreja Católica mais uma vez. Em 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos. Em 1860, em Barcelona, num chamado Ato de Boa-Fé, os livros são queimados em praça pública. E por que isso? Porque a doutrina dos Espíritos, a doutrina trazida por Kardec, codificada por Kardec, prometida por Jesus, vem com uma condição própria de consolo e de evolução para todos nós. É o ABCD, é o manual do encarnado na Terra. Na doutrina dos Espíritos, no Evangelho, a Boa Nova do Cristo dá todas as condições para que a gente possa superar qualquer barreira que apareça na nossa frente em direção ao Pai. É a vida do Cristo. Quando interpretada do ponto de vista espiritual e quando codificada na forma de espiritismo, foi logo bater de encontro com a Igreja Católica. E o que a Igreja Católica queria era destruir o espiritismo, porque vinha contra os interesses individuais de alguns representantes da Igreja Católica. Uma doutrina que fala de amor, uma doutrina que fala de consolo, uma doutrina que fala de Cristo, e é totalmente contra comportamento de alguns elementos da Igreja Católica que abençoavam metralhadoras, que abençoavam canhões, quando, por exemplo, na Guerra da Itália, na invasão da Abissínia. Então a Igreja Católica foi totalmente contra a doutrina dos Espíritos e batalhou muito para que não se tornasse uma religião, porque ia cortar interesses próprios da Igreja. E o interesse da doutrina dos Espíritos não era esse. Era simplesmente falar de amor, de paz,
de fé e de esperança. Não foi possível combater, destruir o Espiritismo, porque o Espiritismo, em essência, para nós hoje, como dizia Kardec, não é uma religião. Se não é uma religião, não pode ser combatida no debate entre religiões. Não há que se discutir Espiritismo como religião. Kardec foi muito claro durante toda a sua encarnação. O Espiritismo é uma mescla de religião, filosofia e ciência. Ciência não pode ser contestada. Quando real, ela não pode ser contestada. Se for contestada, não existe explicação científica para aquilo que se chama Espiritismo. Então Kardec insistia que o Espiritismo não é só uma religião, é uma ciência filosófica com consequências morais. Então aquilo que temos hoje como doutrina dos espíritos, e seguimos essa chamada doutrina dos espíritos, não é pura e simplesmente uma religião em que devemos aceitar tudo que nos é trazido sem contestar, em que devemos aceitar exemplos como verdades e ditos como perpétuos. Tudo aquilo que for dito dentro da doutrina dos espíritos precisa ser comprovado cientificamente. Se você comprovar cientificamente cada um dos elementos existentes dentro da doutrina dos espíritos, não há contestação para uma doutrina que é comprovada cientificamente. Então nada mais há que se fazer do que se associar a essa nova doutrina, porque responde às nossas questões filosóficas, responde às nossas questões religiosas e tudo comprovado cientificamente. A doutrina dos espíritos não permite que nós tenhamos uma fé irracional. A fé cega é o pior elemento dentro de qualquer doutrina. Aquilo que nos é trazido e aceitamos goela abaixo, sem avaliar a veracidade daquilo que se diz, é entendido como fé cega. Então hoje nós temos várias chamadas religiões e uma doutrina espiritual. Se existem várias religiões, eu pergunto para vocês, qual é a melhor delas? Eles não falam? Dou-lhe uma? Qual é a melhor das religiões que existe hoje? A minha. Por quê? Porque é aquela que me dá conforto, me consola, me dá paz e me dá esperança e ânimo para continuar uma caminhada de evolução. Então não existe religião melhor que outra. Independente daquilo que nós chamamos Deus, não interessa se os nossos irmãos chamam de Alá, de Ra, de arquiteto do universo, de Olodum, seja o nome que se dá a esse ser. A ideia é que todas essas doutrinas, elas vão confluir para um caminho único, o caminho que se chama da fraternidade. Leon Denis, que era contemporâneo de Kardec, escreveu um livro chamado No Invisível. E ele falou o seguinte nesse livro, que a doutrina que ora se apresenta, que era a doutrina dos espíritos lá na época de Kardec, deve ser avaliada passo a passo. Porém, dentro daquilo que se propõe e com os ensinamentos que nos traz, a lógica nos leva a crer que é o caminho final de todas as nossas convicções. A conclusão que se tira é aquela que Chico Xavier perguntou para Emmanuel. Chico perguntou assim para Emmanuel: Emmanuel, fala uma coisa para mim, o Espiritismo é a religião do futuro? E Emmanuel falou: claro que não, isso já foi dito. O futuro das religiões é o Espiritismo. Ou seja, de todas as nossas doutrinas, aqueles que quiserem chamar de religião, de todas aquelas condições que temos de suporte, de sustentação, tudo aquilo que acreditamos, independente do Deus que temos sobre nós, que é único e é um só para todas as religiões, o caminho, o objetivo das religiões
é a renovação social, é a união social e o caminho da fraternidade. Ou seja, daqui a uns anos, daqui a algumas encarnações, talvez não seja para nós, não haverá mais que se falar em catolicismo, não haverá mais que se falar em Umbanda, não haveremos de falar em espiritismo, falaremos em fraternidade. Quando todos os nossos interesses estarão voltados para a evolução natural da humanidade, quando todos nós falarmos a mesma língua do amor, a mesma língua da paz, a mesma língua da caridade, quando todos nós louvarmos um Deus único acima de todas as coisas. O exemplo é que o Império Romano já não existe mais, o paganismo já não existe mais, e outras formas doutrinárias de orientação individual de cada um de nós tendem sim a se confluir num caminho único, um caminho do amor, da fé, da caridade, da bondade, que é o que fala, por enquanto, a doutrina dos Espíritos. Então todos nós devemos sim estar atrelados a uma superioridade. Todos nós devemos sim estarmos ligados ao ser superior. Todos nós devemos ter regras de comportamento moral, filosófica e material. Porém, a confluência desse comportamento chama-se fraternidade. E no nosso futuro haverá somente uma religião, se assim quisermos falar, a religião da fraternidade, onde todos nós estaremos voltados, imbuídos para o mesmo ideal, o ideal de amor, de paz, de fé, no caminho do Cristo, que ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Quem fala ninguém vem é porque já está lá nos esperando. Se hoje nós temos brigas entre essas chamadas religiões, oposições, é a fé cega que pratica isso. Não há que se cortar pescoço dos nossos irmãos em nome de um Deus. A religião muçulmana não é isso que o Estado Islâmico mostra para nós. É um exemplo ortodoxo daquilo que se faz em termos de religião. Mas a religião muçulmana não é isso. Tem seu Deus próprio, tem seus objetivos e tem suas prerrogativas. O espiritismo tem, o catolicismo tem. O importante é que todas essas chamadas religiões, tirando o extremismo que existe em cada uma delas, todas elas visam o conforto de cada um de nós. E se estamos passando por diversas vidas, evoluindo, nós temos o direito de raciocinar e procurar seguir aquilo que nos conforta, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos dá segurança. Se hoje nós temos aqui no Brasil a religião católica, que ainda é a religião oficial do Brasil, pelo menos a maioria de nós aqui veio da religião católica, nós temos hoje no coordenador, no representante, no chefe da Igreja Católica, o Papa Francisco. Um Papa que é amor, um Papa que é humildade, um Papa que é bondade, um Papa que anda de ônibus, um Papa que lava a própria roupa, cozinha a própria comida, anda pela rua. Ele é argentino, mas ninguém é perfeito. Ele não desconta. Mas é um Papa de amor. É um Papa que vem no Brasil, entra numa mesquita e reza um Pai Nosso. Fala de amor e fala reencarnação, fala de vida futura. Então nós temos hoje o chefe da Igreja Católica é o espírita. O Papa Francisco é espírita. O comportamento dele, aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, dentro da fé, da humildade, da bondade, do amor, se encaixa perfeitamente nos moldes da doutrina dos espíritos. Então nós temos aí uma confluência de todas essas doutrinas para chegar a uma única concepção de vida, que é a doutrina da fraternidade. E um dia todos nós estaremos lá na frente,
olhando para trás, analisando os nossos erros, mas agradecendo ao Pai a oportunidade que tivemos de receber de Jesus o caminho, a orientação e o exemplo de evolução. Lembrem, não permitam que a saudade do passado, ou medo do futuro, ofusque o brilhantismo do presente. Viva o dia a cada dia. Lembrem que há momentos na vida que valem por uma eternidade, e há dias que valem por um único momento, o momento de toda uma vida. Que possamos ficar todos na paz do Cristo, nas bênçãos de paz, e continuarmos cobertos com o manto azul da rosa mística do amor. Que assim seja. Graças a Deus.